Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda Delacoste, eu sou professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação da PhysioWork. E hoje eu venho aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante dentro da nossa área de atuação, que é prescrição do exercício. Nesse caso, a gente vai falar especificamente sobre o treinamento aeróbico. Como que a gente prescreve para o nosso cliente ou para o nosso paciente um treino aeróbico de forma que ele tenha resultados às adaptações geradas por esse treinamento, tá? É, a gente sabe que não adianta só eu colocar o meu paciente em exercício, propor o exercício, mas eu preciso saber a dose que eu vou ofertar para que eu tenha adaptações é, acontecendo naquele indivíduo, naquele organismo, tá? Hoje a gente vai conversar então especificamente sobre a prescrição do treino naquele paciente que teve algum evento cardíaco, que é aquele paciente cardiopata, aquele cara que teve um infarto, né? Pode ser recente, pode ser mais antigo, aquele cara que tem uma doença coronariana, né, adquirida, aquele indivíduo que tem uma hipertensão arterial, né? Que está tentando se prevenir de outro evento cardíaco, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Tanto dentro de um programa de reabilitação cardíaca, né? Quanto dentro da academia, dentro daquele nosso é, paciente, indivíduo que nos procura, né, para fazer uma atividade física, certo? Vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre isso. Os tópicos propostos para a nossa aula de hoje falar sobre uma breve introdução e os benefícios da atividade física, passando pelos princípios básicos do exercício para a gente relembrar, né, como é que funciona e como que a gente tem esses ajustes e adaptações ao exercício. Vamos falar das formas de prescrição, como que a gente pode prescrever. Vou trazer algumas curiosidades para que vocês saibam exemplos, tá? E a gente vai fechar essa aula falando dos pontos chaves da prescrição e eu vou propor um desafio para vocês realizarem em aula, certo? Vamos lá, gente. É uma aula bem direta, bem prática, para que vocês possam fazer esta prescrição de maneira eficiente e dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Não são métodos avançados, são métodos diretivos que predispõem a dose que a gente vai utilizar de exercício nesses pacientes, né? Ou nesses alunos, certo? Vamos lá. Vocês sabiam que até julho de 2023, a gente já teve mais de 200 mil mortes por doença cardíaca. Esse é o impacto das doenças cardiovasculares hoje no Brasil, tá? Elas representam a principal causa de morte e elas representam mais de 1.000 mortes por dia. O que quer dizer isso? Que a cada 46 horas morre uma pessoa, né? E a cada uma morte, a cada 1 minuto e meio, né? Deixa eu me corrigir. São 46 mortes por hora e uma morte a cada 1 minuto e meio. Então é muita gente que morre por conta de um evento cardíaco, né? Por conta de um infarto, por conta de uma doença que acomete o coração, de uma pressão alta que levou a outro evento cardíaco. Então, a gente precisa ter um olhar bem importante a respeito de como que a gente previne que isto aconteça e de que forma a gente previne com o exercício aeróbico, tá? Uma das formas. As doenças cardiovasculares, elas causam o dobro de morte daquelas doenças, né, que já são conhecidas, como, por exemplo, o câncer, tá? São quase 3 vezes mais que todas as causas externas de morte. O que que são causas externas? Morte por acidente, morte por violência, trauma agudo. Então, né, ela mata mais que 3 vezes
doenças respiratórias e quase 7% mais que todas as infecções, incluindo a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, pense no impacto que essa doença causa hoje, tanto para a sociedade, quanto para o serviço público, quanto para as políticas públicas, quanto para a nossa qualidade de vida. Por isso é importante que a gente fique atento, né, à prevenção de forma não farmacológica, dessa doença, tá? Que é tão importante, que acomete tantos casos, tantas pessoas, ao nosso redor. Bom, para isso, a gente precisa entender quais são, então, os benefícios da atividade física, do treino aeróbico, tá? Primeiro, ele melhora a saúde cardiovascular, porque o exercício aeróbico, né, como vocês já sabem, corrida, natação, ciclismo, eles vão fortalecer o coração e melhorar a circulação sanguínea. Isso reduz o número, né, e o risco da gente ter uma doença cardíaca. Segundo, a gente tem um aumento da demanda energética, um aumento da resistência. Quando a gente faz um exercício regular, principalmente o exercício aeróbico, a gente aumenta o nosso nível de aptidão física e de capacidade do nosso corpo de transportar e de utilizar os recursos energéticos, né? Como, por exemplo, a gente aumenta a capacidade de transportar e utilizar o oxigênio dentro do nosso sistema. Isso aumenta a nossa resistência física e melhora a nossa sensação de energia, de vitalidade, tá? Porque a gente fadiga menos, certo? E terceiro, o exercício aeróbico, ele fortalece o nosso sistema imunológico. A atividade física regular, de novo, principalmente o exercício aeróbico, que é esse que a gente está falando hoje, fortalece o nosso sistema imune e torna o organismo mais resistente às doenças e infecções. Por quê? A partir dele, ele libera um monte de mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios que irão nos auxiliar ao combate, né, dessas patógenos que podem invadir o nosso sistema, dessa forma fortalecendo o nosso sistema imune, tá bem? Lembrem disso, tá? Da importância e do porquê que a gente pratica essa atividade física. Mas como, né? Vocês vão me perguntar. Bom, eu sei da importância, né? Eu sei que causa um impacto enorme, né, para esses indivíduos que têm doença cardiovascular, mas então como que eu vou iniciar uma prescrição clínica de exercício, né? Porque a gente está falando de uma condição de um paciente clínico, não é um indivíduo rígido saudável. Então a gente precisa entender como que a gente vai dosar a frequência, o tempo, né, a carga e a intensidade que eu vou propor do meu exercício, tá? Lembrem que o exercício aeróbico, ele também tem uma intensidade que deve ser mantida para que a gente gere adaptações. E essa intensidade, ela não deve ser excessiva para aquele indivíduo, para que não sobrecarregue o sistema cardíaco, o nosso coração, mas ela também não pode ser submáxima, porque senão eu não vou gerar adaptação. Então, lembrem que a base da prescrição, ela consiste, né, em impor um desafio suficiente que seja capaz de provocar alterações fisiológicas. Sempre que a gente tem que respeitar, então, a individualidade biológica e a fisiopatologia da doença que esse indivíduo tem, tá? Então, a principal importância e questão que fica para a gente é: eu preciso impor um desafio suficiente que seja capaz de provocar uma alteração no meu organismo, porém, eu preciso estar atento à fisiopatologia que este indivíduo tem e à individualidade que ele tem no seu organismo. Cada indivíduo vai ser prescrito de alguma forma, tá bem? Vamos lá. Bom, lembrando então que, para que eu gere adaptações, eu tenho alguns princípios do exercício que eu preciso seguir. E eu vou trazer 3 deles que são bastante importantes aqui no momento para a gente poder falar de prescrição, que é sobrecarga,
especificidade e reversibilidade. Quando eu falo de sobrecarga, eu estou falando de impor uma carga extra, ou seja, acima do fisiológico, para que eu tenha uma resposta da minha musculatura periférica. Assim, eu vou impor uma carga que eu gere adaptação à minha musculatura periférica, tá? Para que eu possa ter um nível de aptidão maior e aumentar a demanda do meu exercício. Segundo, o meu exercício ele precisa ser específico, tá? Eu tenho que ter uma especificidade. Eu quero treinar força ou eu quero treinar resistência, endurance, né? Nesse tipo de prescrição, a gente está falando de treinamento de endurance, de treinamento aeróbico. Então, eu quero treinar resistência, tá? Para isso, o meu resultado depende do tipo de exercício que eu vou propor. Então, não adianta eu querer adaptar o meu indivíduo para o treino aeróbico, que é a corrida, a natação, é, o ciclismo, treinando somente força. Não, eu preciso adaptar ele, né, para o exercício de resistência, de endurance, porque a gente tem metabolismos energéticos diferentes nesse tipo de exercício, a gente tem vias energéticas de consumo diferente, a gente tem mediadores e sinalizadores que são é, adaptados de forma diferente, né, para cada tipo de treino. Então, se eu quero adaptar o meu indivíduo para o treino aeróbico, eu preciso propor um treinamento aeróbico para esse indivíduo, de acordo com a dose e com a frequência ideal, tá? Para poder adaptar para aquilo que eu quero. E o princípio da reversibilidade vai falar para a gente sobre um treinamento tem que ser contínuo. Por quê? Porque se ele não é contínuo, a partir do momento que eu paro este exercício, eu não tenho mais o ganho. E, além de eu não ter o ganho, bom, eu estagnei e eu perco aquilo que eu ganhei. Portanto, eu tenho perdas sem treinamento e eu não tenho ganhos se eu não treinar. Ele precisa ser contínuo, senão a gente vai perder. Não adianta eu treinar 2 semanas e parar 2. Não, eu vou estagnar, tá bem? Vamos lá. Como é que funciona, né, a prescrição para os pacientes cardiopatas? Primeiro, a gente precisa entender que nessa população, a gente vai ter indivíduos que não têm a doença cardiovascular, né, não está presente e não tem fator de risco e quer evitar o aparecimento da doença, e a gente tem indivíduos com doença que podem ter ou não um evento que acometeu, que levou à descoberta dessa doença, e ele quer evitar novo acometimento, tá? E a gente divide isso em fase primária e secundária. Ou seja, eu posso ter aquele indivíduo que já teve e vai para uma reabilitação, estará na parte secundária, dividido, e o primário, que é aquele cara que quer prevenir, tá? Aquele indivíduo que geralmente ele está com um educador físico, ele está lá dentro da academia ainda, ele está querendo um personal, tá? Já o secundário a gente vê mais dentro dos centros de reabilitação cardíaca, tá? Parte mais pós-alta hospitalar, né? O fisioterapeuta vai pegar ele nesse início de reabilitação, certo? Vamos lá. Quando, onde, como eu devo iniciar o meu exercício físico? Primeiro, eu preciso procurar um serviço especializado, ou eu preciso buscar um centro de reabilitação cardíaca, que eu vá ter um monitoramento adequado, né? Ou seja, uma monitorização, que eu vá ter profissionais especializados que saibam prescrever o exercício físico na intensidade que eu posso, que aquele indivíduo tem condições. Seja esse profissional o fisioterapeuta ou o educador físico, sabendo, né, em que fase que este indivíduo está, se ele está na fase primária ou na fase secundária, certo? E segundo, a dose que eu vou utilizar de exercício físico, de atividade física. Isso é muito importante para que eu gere adaptações e que eu não treine meu indivíduo numa capacidade submáxima, tá? Porque acontece muito, a gente fica com medo de impor carga, medo de impor intensidade e acaba subtreinando esses indivíduos. E aí eles não geram a adaptação que eu gostaria,
tá? Então, o que a gente tem hoje no geral, tá? Sobre dose ideal. As adaptações, elas começam a ocorrer a partir da sexta semana, tá? Por um processo fisiológico, né? Em que eu tenho que ter, primeiro, as adaptações neurais, que iniciam ali nas primeiras 2 semanas, tá? E aí, a partir da sexta semana, eu vou tendo, então, uma biogênese, que a gente chama mitocondrial, que é o desenvolvimento, então, do aumento das mitocôndrias, que geram essa principal adaptação do treinamento aeróbico. Tá? Com isso eu tenho mais mitocôndria, mais oxigênio, mais capacidade de carregar esse oxigênio, maior consumo de oxigênio e eu tenho uma maior capacidade de aptidão cardiorrespiratória para continuar com o meu exercício, tá? Eu fadigo menos. Esse exercício ele precisa ser feito no mínimo 3 vezes por semana, num tempo total de 40 a 50 minutos. Por quê? Porque é o tempo que a gente começa a utilizar a predominância da rota metabólica oxidativa, tá? Que acontece dentro do exercício aeróbico. Para que eu tenha as adaptações adequadas para o meu treinamento aeróbico de endurance, eu preciso, então, que o predomínio da minha via energética seja oxidativo. Isso a gente conversa e aprende lá nas aulas de bioenergética, quando a gente tem uma aula de fisiologia do exercício, tá? E no paciente cardiopata, eu preciso prescrever o meu exercício dentro de uma frequência de 50 a 70% da minha frequência cardíaca de reserva. E a gente vai falar sobre o que é frequência cardíaca de reserva e como eu prescrevo a minha atividade física a partir dela, tá? Vamos lá. Formas de prescrição clínica. Eu tenho basicamente 3 tipos de prescrição, formas de prescrever dentro da minha clínica de forma direta, de forma diretiva e fácil, tá? Prática, baixo custo, tá? Primeira delas, a partir da frequência cardíaca máxima, tá? Onde a gente tem o valor mais elevado da frequência cardíaca que um indivíduo pode atingir e a gente vai, a partir dela, ter uma ideia de qual é a minha zona de treinamento. Segundo, e já adianto para vocês, mais utilizada, frequência cardíaca de reserva. Ela é mais fidedigna, tá? A partir do momento em que eu tenho, então, qual é a minha frequência cardíaca de reserva, que é ela, a frequência cardíaca medida, então, a partir da máxima e da minha frequência cardíaca basal, é uma relação que a gente faz, eu consigo ter, então, uma zona de treino, uma zona de frequência cardíaca em que eu vou manter o meu treinamento, tá? A frequência cardíaca de reserva, ela é utilizada como uma variável de controle de intensidade no exercício aeróbico, tá? Preste atenção nela que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso ali para frente. E eu posso prescrever também a velocidade que eu vou iniciar o meu treino, se ele for na esteira, por exemplo, a partir do teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste em que eu vou medir a capacidade cardiopulmonar de indivíduos, tanto saudáveis quanto cardiopata, em que eu vou, durante 6 minutos, tá, ver o máximo de metros que este indivíduo caminhou durante 6 minutos, sem correr, e a partir da quantidade de metros que ele caminhou, eu tenho uma ideia, jogo numa fórmula, o quanto, tá, que eu vou iniciar a minha prescrição de esteira, na esteira, por exemplo. Mas a gente vai falar isso mais para frente ou numa próxima aula, tá? Hoje a gente vai focar na prescrição a partir da frequência cardíaca de reserva, tá bem? Vamos lá. Antes de eu falar da frequência cardíaca de reserva, eu preciso mostrar para vocês que existe, então, a prescrição a partir da frequência cardíaca máxima, tá? E o porquê, os prós e contras dela, tá? Primeiro, a frequência cardíaca máxima, ela é calculada pela idade se eu não tenho um teste máximo. Ou seja, o teste máximo seria um teste ergospirométrico, tá? Mas isso nem todo mundo faz, nem todo mundo, nem sempre é possível que se faça,
tá? Ela é útil para indivíduos saudáveis e indivíduos que tenham de 20 a 50 anos, porque eles não têm tanta variabilidade da frequência cardíaca. Ela não é utilizada e ela não é válida para criança. A gente tem uma maior chance de erro em idosos. Por quê? Porque idosos, além de utilizarem medicações, muito deles para a pressão arterial ou para controle da frequência cardíaca, tá? Eles têm uma maior variabilidade da frequência cardíaca por conta da idade. E ele não serve, isso é muito importante, tá, pessoal? Não serve para cardiopatas que estejam fazendo uso de drogas com efeito cronotrópico. O que é efeito cronotrópico? Aquele efeito que controla a frequência cardíaca. Beta-bloqueadores, por exemplo. Por quê? Porque se é pela máxima, meu indivíduo nunca vai atingir a frequência cardíaca máxima, porque ele está utilizando uma medicação que faz esse bloqueio. Então, nunca vai ser fidedigno eu prescrever um exercício para pacientes que utilizam beta-bloqueador pela frequência cardíaca máxima. Para isso, existem outras fórmulas que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também, tá bem? Prestem atenção aqui, eu trago para vocês, olhem ali embaixo na tela, tá? 3 fórmulas mais utilizadas para a prescrição do treino para que a gente tenha a frequência cardíaca máxima, tá? A frequência cardíaca máxima, ela é uma variável que a gente vai utilizar na frequência de treino, tá? Então, de qualquer forma, a gente vai ter que utilizar para estimar a frequência cardíaca máxima, tá? Mas eu não posso prescrever a partir dela, somente dela. Ela é uma das variáveis que eu vou utilizar para prescrever, mas ela não pode ser a variável diretiva, a principal, tá? Então, dentre essas 3 fórmulas, tá? Seja ela de Kervin, que foi a primeira que surgiu, depois veio a fórmula de Jones em 75 atualizada, por último surgiu a de Tanaka, que é o que a gente mais utiliza, tá? Por que essas 3 fórmulas? Porque eles foram adaptando e vendo a variabilidade e, então, utilizando outras métricas para que a gente tenha uma frequência cardíaca mais fidedigna, frequência cardíaca máxima mais fidedigna. Depois vocês testem, cada um de vocês faça a frequência cardíaca máxima de vocês e vejam a variabilidade. Depois peguem indivíduos mais velhos dentro de casa mesmo, pai, mãe, avós, e vejam como dá diferença de uma fórmula para a outra, tá? Em indivíduos saudáveis nem tanto, mas em indivíduos mais velhos vai dar diferença, tá? Hoje, tá? O que a gente tem de mais atual? A fórmula de Allison, que saiu em 2014, que vai utilizar e vai diferenciar a fórmula para homens e para mulheres, porque a gente tem uma variabilidade biológica entre homens e mulheres, então precisa ter essa diferença, tá? Quando a gente está falando de uma população cardiopata, 40 a 89 anos, tá? Mulher, a gente utiliza a fórmula de Allison para predizer a frequência cardíaca máxima, que vai ser 200 menos 60% da idade. Isso vai nos dizer uma máxima. Para o homem é a mesma coisa, só que a gente vai utilizar, ao invés de 200, a gente vai utilizar 216 menos 93% da idade, tá? Essa é a que a gente prediz a frequência cardíaca máxima, que a gente vai utilizar lá na frequência cardíaca de treino, tá? Para saber a zona de treinamento que eu tenho que treinar este meu indivíduo que me procurou, né, para prescrever um treino para ele a partir das minhas zonas de frequência cardíaca, tá? Vamos lá. E aí, então, a gente chama na frequência cardíaca de reserva. Por quê? A máxima, ela não vai fazer a diferença daquilo que eu tenho no repouso. Já a frequência cardíaca de reserva, ela vai se ajustar à condição atual do paciente. Ele é hoje o método mais fidedigno, tá? Porque eu vou pegar a minha frequência cardíaca menos a frequência cardíaca em repouso. Então, eu fico lá paradinha, sentadinha por 5 a 20 minutos, 5 a 10 minutos, tá? Meço a minha frequência cardíaca no repouso, seja ela 70, 80, 60, né? Isso depende da variabilidade de indivíduo para indivíduo. E eu pego a minha máxima, que eu fiz lá por a fórmula aqui, ó, ou a de Allison ou a de Tanaka, depende da idade, tá? Se eu for jovem, entre 20 e 30 anos, eu vou utilizar a de Tanaka, tá? Se eu tiver acima de 40,
né, e eu for mulher, eu vou utilizar 200 menos 67% da idade na fórmula de Allison, e se eu for homem de 40 a 89 anos, eu vou utilizar a frequência cardíaca de 216 menos 93 de Allison. Vou jogar na fórmula de frequência cardíaca de reserva, subtrair pela minha frequência cardíaca de repouso, e aí então eu vou ter a minha frequência cardíaca de reserva, e a partir daí eu vou jogar lá na minha frequência cardíaca de treino, que é essa fórmula que eu apresento para vocês, tá? Prestem atenção. Essa é a fórmula principal que vocês não podem esquecer, que é onde vocês vão saber a frequência cardíaca que este indivíduo ele tem que treinar, de acordo com a intensidade que vocês querem propor a ele, tá? Por exemplo, eu vou pegar a frequência cardíaca de reserva, tá? Olhem aqui. Calculado a partir daquelas duas fórmulas que eu mostrei para vocês. Vou multiplicar pela porcentagem que eu quero de treino. Se eu quero treinar o meu indivíduo a 50% de intensidade, 60%, 70%, 80%. Em pacientes cardiopatas, eu utilizo de 50% a 70% da frequência, tá? Então, eu vou multiplicar por 0,5 ou 0,7 e vou somar a minha frequência cardíaca de repouso, que eu vou medir após 5, 10 minutos, tá bem? Sentados, pés no chão, os dois pés ao chão, ou deitado, e aí eu vou jogar todos esses números nesta fórmula e eu vou ter a minha frequência cardíaca que eu devo manter durante o meu treino, né? Para que eu possa saber que eu estarei treinando o meu paciente a 50, 70% de intensidade que eu propus, tá? E aí é o que a gente tem de zonas de treinamento, tá? Para que vocês entendam o que são zonas de treinamento. Quando eu tenho um esforço entre 50% e 70% da minha frequência cardíaca máxima, eu tenho o que a gente chama de esforço muito leve. Se eu tenho um esforço entre 70% e 80% da minha frequência cardíaca máxima, eu tenho um esforço leve a moderado. E entre 80% e 90% vai ser de moderado a intenso. Pacientes cardiopatas, eles ficam entre muito leve e leve moderado, tá? Em geral, leve e moderado. Mas eu posso iniciar neste primeiro quadrante. 80% a 90% a gente quase não utiliza para pacientes cardiopatas, tá? Eu diria que a gente não tem a necessidade de chegar a essa intensidade, tá? A não ser que o cara esteja lá na primeira fase. Cara, ele tem fator de risco, ele pode ter, ele quer prevenir, tá? Mas pacientes que estejam na fase secundária ali, que eu comentei com vocês, de divisão de prescrição, eles ficam entre 50% e 70%, tá? O que significa isso? Quando eu estou dizendo que ele está treinando entre 50% e 60% da frequência cardíaca máxima, eu estou dizendo que ele está entrando no metabolismo aeróbico, mas que ele está abaixo do primeiro limiar de lactato. Geralmente é utilizado para aquecer ou para recuperar depois do exercício, essa variabilidade, tá? Essa variabilidade da porcentagem de intensidade, certo? Quando eu falo que ele está treinando entre 70 e 80, eu estou dizendo que ele tem um esforço leve a moderado e que a partir desse nível ele já tem produção de lactato como fonte de energia, tá? Para o meu metabolismo aeróbico. Eu vou aumentar minha frequência respiratória, aumentar minha ventilação pulmonar e a partir daí, então, que eu começo, de fato, a ter uma intensidade para adaptações aeróbicas, tá? E quando eu vou treinar lá de moderado a intenso, ou seja, eu já tenho um esforço maior, eu já tenho uma produção exacerbada de lactato, tá? É um exercício que ele é bem intenso, mas ele ainda está dentro da zona de treinamento, e seria o limite, então, para a prática de exercício aeróbico contínuo para aqueles indivíduos que querem, então, prevenir algum evento cardiovascular, tá? Seguinte. A partir daí, pessoal, vocês entenderam então que eu prescrevo o meu exercício a partir da frequência cardíaca de treino, tá? A partir daquela frequência cardíaca de treino, né, que eu mostrei para vocês, tá? Vou voltar aqui.
que vai ter a frequência cardíaca de reserva, tá? Mais a porcentagem que eu quero, de acordo com essas zonas aqui que eu mostrei para vocês, somados à frequência de repouso, eu vou ter a minha faixa que eu quero treinar esse indivíduo de intensidade, tá? Por exemplo, se a minha frequência cardíaca de treino ficou em 130, tá? Numa porcentagem de 50 e ficou a 157 numa porcentagem de 70, e eu quero treinar nessa zona de 50 a 70, o mínimo que ele tem que ter é 130 e o máximo que ele tem que atingir é 150, 157, tá? Então eu boto lá um reloginho que tem um frequencímetro que seja minimamente de confiança, tá? Hoje em dia a gente tem os smartwatches. Se eles forem smartwatches de qualidade, eles vão medir a frequência cardíaca. Tu vai olhar lá, tu vai ver, bom, este meu indivíduo, ele tá treinando, então, dentro da zona que eu quero, tá? Olhou lá, tá dentro do 130, entre os 170, ficou ali naquela zona, bom, eu tô treinando ele, então, na minha intensidade ali, entre leve e moderado, tá? É isso que é a prescrição do treino aeróbico. Além disso, eu posso definir a velocidade que eu vou começar na esteira. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a partir do teste de caminhada que eu comentei com vocês, tá? Eu vou fazer o teste de caminhada, e vamos supor que o meu indivíduo ele caminhou então 500 metros, tá? Ele caminhou 500 metros, eu tenho 6 minutos, que são os 360 segundos. Eu vou pegar e vou dividir esses 500 metros por estes 6 minutos. Isso vai dar 1,39 metros por segundo. Eu transformo para quilômetros, tá? Então, eu vou ter um indivíduo que fez o teste em uma velocidade de 5 quilômetros por hora. Ou seja, se eu quero iniciar o meu treino a 60% da velocidade do teste, eu vou ter que fazer o quanto que é 60% de 5 quilômetros. E 60% de 5 são 3 quilômetros por hora. Então, eu vou iniciar o meu indivíduo na esteira, especificamente, a partir de 3 quilômetros por hora. E assim eu vou, então, aumentando a velocidade de treino. E essa é uma outra forma de eu prescrever o treino aeróbico na esteira para o meu indivíduo, a partir da velocidade que eu vou iniciar, tá? E aí eu sei a porcentagem que eu estou iniciando, que eu estou treinando aquele indivíduo, tá? E além disso, eu posso ver a frequência cardíaca e ver se realmente bate. Se o 60% que eu prescrevi lá pela frequência cardíaca de reserva, tá? Pela frequência cardíaca de treino, que compõe a frequência cardíaca de reserva, tá? Vai bater com 60% da velocidade inicial do teste. E aí eu posso ficar acompanhando. Bom, o cara vai iniciar ali a 3 quilômetros, será que ele vai ficar entre a zona que eu pretendo de frequência, entre 130 e 150, por exemplo? É assim que a gente prescreve, então, e inicia um exercício aeróbico na esteira, tá? Sendo esse indivíduo um indivíduo cardiopata, um indivíduo que tenha uma doença ou não, tá? Ou aquele que quer prevenir, tá? Mas geralmente a gente faz essas prescrições iniciais, tá? Para que a gente possa saber como iniciar esse cara no indivíduo e depois a gente vai fazendo avaliações periódicas para reavaliar, para ver se a gente teve alterações e mudanças na capacidade de condicionamento físico desse indivíduo, tá? Só para que vocês saibam como curiosidade. Se, por exemplo, eu fiz o teste de caminhada lá no início, antes dele iniciar o treinamento comigo, e ele caminhou 500 metros. Eu refiz o teste e ele caminhou 550, 580. Eu tive uma melhora na minha capacidade e nível de aptidão física, e aí então eu vou rever este cálculo aqui para que eu aumente a minha intensidade no exercício, certo? Sempre que eu tenho um aumento em metros no teste de caminhada ou uma diminuição, uma redução, então, da minha frequência cardíaca ao longo do treinamento, isso quer dizer que eu estou adaptando meu indivíduo
para o treinamento aeróbico que eu estou propondo, certo? Vamos lá, vamos relembrar então o passo a passo da prescrição? Primeiro, avaliação. No início do treinamento, eu preciso ter uma entrevista, uma anamnese e eu preciso saber qual o objetivo do meu indivíduo. E eu preciso fazer uma avaliação física, ou seja, teste de caminhada, teste de esteira. Eu preciso ter algum parâmetro, né, que eu possa prescrever esse exercício. Segundo, né, prescrição individualizada, escolher o método mais adequado de avaliação para cada um e para a progressão do treino, tá? Seguido, treinamento físico supervisionado, ele precisa ser realizado por um profissional ou por um educador físico. Importantíssimo em pacientes cardiopatas, monitorização dos sinais vitais. Eu preciso colocar este indivíduo em exercício aeróbico monitorizado. O que é monitorizar? Oximetria de pulso, frequência cardíaca, cinta do polar, frequencímetro, saturação de oxigênio, percepção de esforço subjetivo, famosa escala de Borg, para quem não conhece, tá? Pesquisem o que é, tá? Para que a gente saiba o quanto que este indivíduo está fadigado ou não, tá? Eu preciso ter um treinamento supervisionado e monitorizado. Partindo daí, eu preciso de uma reavaliação, que vai ocorrer em 3, 6 e 12 meses após o início do meu treinamento, tá? Quando eu tenho pacientes saudáveis, essa reavaliação precisa ser feita a cada ano. Pacientes cardiopatas, eu preciso fazer uma avaliação no mínimo de 6 em 6 meses, certo? E para que eu tenha uma continuidade, uma adesão ao meu programa proposto, tá? Eu preciso ter esta adesão para que siga o princípio, né, de continuidade, ou seja, para que aquele indivíduo não desista e não perca os ganhos que ele teve. Eu posso utilizar uma fórmula que estima se esse meu indivíduo ele está ou não aderido. Ou seja, tá? Eu vou dividir, então, o meu número de sessões de exercício por 100, multiplicar por 100, e dividir pelo número de sessões prescritas. Então, eu vou ter uma porcentagem de adesão, tá? Bom, acima de 70%, 60%, 70%, tá moderado, né? 80%, 90% tá ótimo. Abaixo disso, ele não está aderindo ao meu tratamento. Certo? Entendido até aqui? Barbada, né? Vamos lá. Para finalizar, fechar nossa aula, vamos lá. Pontos chaves a respeito de adesão e resultado. O que eu preciso? Preciso entender a urgência e a necessidade do meu indivíduo. É um indivíduo que quer prevenir? É um indivíduo que já teve um evento e ele está preocupado e não quer ter outro, né? Eu preciso dar segurança para o meu indivíduo, para o meu cliente. Então, em termos de segurança, quer dizer o quê? Um ambiente controlado, um ambiente supervisionado, um ambiente que eu tenha monitorização, né? Isso tudo pode acontecer dentro da academia. Não precisa acontecer só dentro de um centro de reabilitação, mas eu preciso ter determinadas conhecimento e modos de avaliar a condição física dele. Então, eu preciso ter um aparelho de pressão para saber se eu posso colocar esse indivíduo em exercício, né? Isso precisa ser durante todas as sessões que eu for propor para ele, né? Preciso ver quanto que está a frequência cardíaca, quanto que ele está saturando, se ele está cansado, se ele não está, né? Se ele tomou as medicações dele. Então, tudo isso precisa ser questionado antes deste indivíduo entrar em atividade física, tá? Se ele tem dor no peito, se ele não teve, como é que foram as últimas 2 semanas, tudo isso precisa ser perguntado. Outra coisa importante é o tempo, o timing que a gente chama. Tempo que eu vou propor isso. Um indivíduo que está lá no hospital, ou um indivíduo que recém saiu, bom, ele precisa ter um outro olhar, um olhar de, bom, quanto de intensidade eu vou propor? Será que já é o momento de eu propor? Não é? Não é? Eu preciso conhecer a fisiopatologia da doença e os tempos que eu posso propor a minha atividade física. Isso é muito importante.
Um paciente que recém teve um infarto, quanto tempo eu posso propor para que ele inicie o exercício? Ele vai iniciar fazendo 40, 50 minutos, né? Ele vai iniciar 50, 60% da frequência cardíaca? Não. É melhor utilizar a frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca de reserva, a frequência de treino, ou qual tipo de prescrição eu vou fazer para ele? Então, tudo isso eu preciso saber e eu preciso saber o tempo que eu vou utilizar isso, né? O timing, o feeling que a gente tem que ter como profissional, tá? Precisa ser supervisionado, seja por um fisioterapeuta, um educador físico, né? Eu preciso ter um exercício supervisionado durante toda a atividade. Eu não posso estar com treinando 5, 6 pessoas e tendo um cardiopata ali para treinar também. Não. Ele precisa de uma prescrição individualizada e supervisionada, tá? Durante todo o treinamento. Entender qual é o impacto que a doença traz para este indivíduo e qual é o impacto que a atividade física vai trazer para ele. E ele precisa entender, o indivíduo ele precisa entender qual é o impacto da doença e qual é o impacto de eu propor uma ação não farmacológica que vai melhorar a qualidade de vida, que vai diminuir risco de novos eventos e o quanto que isso é benéfico para ele. Assim ele adere ao tratamento e a gente tem resultados com a atividade física proposta. Certo, pessoal? Então, esses são a nossa os nossos pontos chaves, né, importantes que a gente precisa prestar atenção na hora da prescrição do treinamento aeróbico, principalmente nos pacientes cardiopatas, né, que é o que a gente vem conversando nessa aula. Certo, time? Então tá bem, ficamos por aqui, tá? Vou deixar para vocês um desafio que eu quero que vocês pensem e deixem as dúvidas de vocês que a gente vai respondendo ao longo do curso, tá? Então, eu vou ler com vocês o caso e eu quero que vocês prescrevam uma atividade física para este indivíduo, tá? Então tá, olhem lá. Imagine que você faz parte, então, de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, de um centro de reabilitação cardiopulmonar, tá? Você, fisioterapeuta ou educador físico, tá? Você tem um grande desafio, tá? Que é iniciar, então, o treinamento de um paciente que é do sexo masculino, desculpa ali está errada a forma de escrita, mas é um paciente do sexo masculino de 65 anos, que após 6 semanas de cateterismo, porque ele teve um infarto agudo, tá? Ele já está em casa, ele já saiu do hospital, isso são 6 semanas depois dele ter feito o procedimento de cateterismo, que é um procedimento que a gente utiliza depois que o paciente infarta, então ele já está estável, tá? Sem queixa, não tem dor no peito, não tem dor torácica há mais de 2 semanas, tá? Não tem angina, que a gente chama, tá? Tá saturando bem, tá? Tá estável. E tá liberado, então, pela equipe médica para iniciar as atividades físicas dele. Eu quero que vocês façam um planejamento inicial de uma prescrição do treino aeróbico e escolham qual que é a melhor forma de prescrição que vocês acharem corretas para esse indivíduo, tá? Eu trouxe algumas informações para que vocês possam fazer isso, tá? Para que vocês possam propor as zonas de treinamento que vocês achariam que seria adequado, tá? Ele tem uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto, uma frequência cardíaca de repouso de 60, uma pressão arterial de 130 a 90 milímetros de mercúrio, saturando mais ou menos 96 em ar ambiente, tá? Faz uso, então, de atenolol, faz uso de hidroclorotiazida, tá? São medicamentos, então, hipertensivos, tá? E vocês, então, deem uma olhada com carinho nesse caso, prescrevam, façam essa atividade, proponham o que que vocês fariam, que tipo de atividade vocês sugeririam para eles, né? Que zona de treinamento, qual a zona que vocês fariam, como vocês monitorizariam este indivíduo, tá? De forma segura, para que ele possa iniciar, então, um programa de atividade física. Certo? Dúvidas, comentários, agora é o momento, tá? Mandem e-mail para mim, tá? Entre nas redes sociais, falem, prof, ó, sou aluno da Physiwork, gostei muito da tua aula, quero que tu
tenho dúvidas, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, a Prof está sempre disponível para vocês, tá? Sigam a Physiowork nas redes sociais, é importante para que vocês fiquem atentos às nossas atualizações, às nossas aulas. E qualquer dúvida, questionamento, entre em contato que a gente responde o mais breve possível. Certo, pessoal? Então tá bem. Até a nossa próxima aula.